Obrigado. Agora vocês estão me ouvindo. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso Table Topic. Discussão sobre os 2 anos, quase 2 anos passados da decisão do Supremo, que revogou o parágrafo único. Eu vou convidar para integrar aqui a nossa mesa a doutora Milene Franco Pereira. E, remotamente, vai estar conosco o doutor José Graça Aranha, que eu peço também que incluam no link, por favor. Diretamente de Genebra, na Suíça. Boa tarde, Graça Aranha, você nos escuta? Muito bem, Ana Paula. Seja bem-vindo. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o painel, agradecendo a presença de todos vocês. Eu vou ler brevemente o mini currículo dos nossos palestrantes. A doutora Milene Franco Pereira é gerente sênior de Relações Governamentais da Qualcomm desde 2016. Milene faz parte da equipe responsável pelas atividades relacionadas ao governo nos países da América Latina. Entre suas principais atividades estão o espectro, questões regulatórias e políticas e também iniciativas de responsabilidade social, como o Wireless Reach. Ela também é relatora da Relatoria de Inovação Tecnológica, Economia Digital, Internet das Coisas, Comunidades e Cidades Inteligentes no Comitê Consultivo Permanente 1, PCC 1, da Comissão Interamericana de Telecomunicações, CITEL, da OEA. É engenheira formada em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília, UNB, e possui AS Degree em Engenharia da Computação pelo Montgomery College, Estados Unidos. Já o doutor Graça Aranha é advogado, professor de Direito, mestre em Direito da Propriedade Intelectual pelo Franklin Pierce Law Center, LLM, Universidade de New Hampshire, Estados Unidos. Já atuou como advogado no setor privado, foi presidente do INPI de 1999 a janeiro de 2003, foi membro dos Conselhos Superiores de Tecnologia da Fiesp e da Firjan, é atualmente diretor sênior da OMP, foi diretor do Departamento de Registros Internacionais da organização e atualmente é o representante especial da ONU ante os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, feitas as apresentações, a gente vai começar aqui o nosso painel. Vamos ver se eu me entendo com esse recurso aqui. Vamos lá. Então, estamos aqui para discutir o tempo passado da revogação do parágrafo único do artigo 40 da LPI, que, como todos sabem aqui, aboliu o prazo de validade mínima das patentes de invenção de 10 anos da concessão e dos modelos de utilidade de 7 anos da concessão, prevalecendo a ordem de que o prazo seria contado do depósito, 20 anos, para as patentes de invenção. Então, hoje a gente trouxe 2 assumidades, tanto da parte empresarial quanto governamental, para a gente discutir essas repercussões. Apesar desse louvável esforço empregado pelo INPI no processo de combate do backlog de patentes, nos últimos 2 anos, ainda um acúmulo de pedidos nessa fila. Qual o impacto da decisão sobre as empresas que correm o risco de não conseguir equilibrar o valor investido em pesquisas, insumo, mão de obra profissional, com o tempo para venda exclusiva no mercado consumidor? Quais são as implicações na prática dessa decisão? A gente sabe que existe uma previsão legal para o prazo razoável, tanto no TRIPS quanto a lei que regulamenta a administração pública federal, que estimulam a eficiência, a razoabilidade, os prazos não podem ser excessivos, não podem trazer prejuízos para os requerentes. Nós conhecemos todos os mecanismos jurídicos que garantem eficiência, mas a pergunta é, como é isso na prática? Então, eu convido o Dr. José Graça Aranha para trazer para nós um overview do cenário administrativo hoje, o backlog e o que isso repercute para as empresas. Graça Aranha, a palavra está com você. Muito obrigado, Ana Paula. Eu gostaria, uma boa tarde a todos. Gostaria de começar agradecendo o convite da BPI para fazer parte deste painel sobre os 2 anos após a abolição do parágrafo único do artigo 40. Um prazer dividir esse painel, embora
eu esteja de forma virtual com a Ana Paula e com a Milene, um tema da mais alta importância, um tema que foi objeto de muita controvérsia, muita discussão, numa lei que, como aqui a maioria sabe, até hoje apenas a Constituição Federal de 1988 teve mais emendas do que a legislação da propriedade industrial. Quer dizer, a LPI tramitou entre 91 e 96, entrou em vigor em 97, e foi a segunda proposta desde sempre do Parlamento que recebeu mais emendas. A maior, a que recebeu mais, foi a Constituição Federal. Numa situação normal, nenhum país necessitaria de um dispositivo como o parágrafo único do artigo 40, né? Apesar de que alguns países adotam esse princípio. Isso não é algo totalmente estranho no direito internacional. Alguns países, vou mencionar daqui a pouco, adotam algo similar. Quando eu estava no INPI há 20 anos, nós convidamos o professor Nuno Carvalho para fazer uma palestra sobre o acordo TRIPS, que era uma novidade na época. A OMC havia recém sido estabelecida, TRIPS estava em vigor na maior parte dos países. Então, convidamos o professor Nuno para falar sobre alguns aspectos do TRIPS. E lá pelas tantas, uma pergunta veio justamente sobre o parágrafo único do artigo 40. E a resposta do Nuno foi de que, eu não me lembro exatamente a palavra que ele usou, se ele usou que isso era um dispositivo esdrúxulo ou inútil, algo extraordinário, mas ele falou algo nessa linha, dizendo que vocês nunca vão ter que utilizar esse parágrafo único. O Brasil leva um tempo razoável, aquele tempo levava 6 anos, 5, 6, às vezes 7, para conceder uma patente, mas vocês... Graça Aranha, você está no mudo. Acho que você apertou alguma tecla aí. A gente deixou de te ouvir tem alguns segundos já. Não. Continua mudo. Ele está certo? Tá ouvindo? Só um minutinho. Ouvindo? O pessoal detectou algo aqui. Um minutinho. Consegue ouvir agora? Agora você voltou. Voltou. Tudo certo? Acho que aqui eu não toquei nada. Não, desculpa. Foi aqui. Você estava certo. Até onde vocês ouviram? Eu dizia que nós tínhamos convidado... Esdrúxulo. A questão do esdrúxulo. Isso. O professor Nuno Carvalho dizia que isso, não me lembro que palavra, mas esdrúxulo, absurdo, inútil, ou extraordinário, algo assim, que nós nunca faríamos uso dessa previsão legal que havia sido adotada pelo Congresso Nacional depois de muitos anos de debate, né? Mas o que se observa é que é constante falta de reconhecimento por parte de sucessivos governos, décadas já, da importância do INPI, né? E nós vemos que no caso específico do parágrafo único do artigo 40, até 2004, cerca de 2004, início de 2005, apenas 3 ou 4% dos pedidos de patentes excediam os 10 anos de exame. 3 ou 4%. A partir de então, houve uma curva crescente que chegou no ano de 2015, o pior momento da história do INPI, com atraso considerável, e 77% dos pedidos de patentes levavam mais de 10 anos, levavam 15, 16, 17 anos, e, claro, 77% dos casos, o artigo 40, parágrafo único, incidia. O INPI é uma instituição única, todos nós sabemos, o INPI arrecada tudo o que gasta, e muito mais do que gasta,
tem um corpo funcional de alto nível técnico, cuida de um tema de grande importância para o país, para as nossas empresas, para que haja um bom ambiente de negócios, um ambiente de negócios propício e adequado para que as empresas nacionais e estrangeiras possam investir, pagar impostos, criar emprego. E nós tivemos, então, essa decisão do parágrafo único do artigo 40, que aconteceu há exatos 2 anos. Eu acho que, na minha opinião, com base em algumas premissas equivocadas na época, a primeira é de que, apesar das ressalvas em contrário, ela foi, claro, que motivada, ela foi tomada em um momento de comoção universal com a questão da pandemia, do Covid-19, todos preocupadíssimos com o desenrolar daquilo, as pessoas morrendo e aquilo, ninguém sabia bem o que acontecia, não se tinha vacinas, as pessoas falavam toda sorte de quebrar patentes ou licenças compulsórias de vacinas, então ninguém sabia o que era aquilo quando ainda nem existia, né? Então esse foi o primeiro aspecto que eu acho que, apesar das ressalvas, o horror da pandemia estava sim por trás da conclusão que a maioria dos nossos ministros chegou. Mas enfim, existem dados, os números não mentem, apenas 4,02% das patentes concedidas desde 1997 elas cobrem fármacos, né? E apenas 1,98% cobrem biofármacos. Então, na verdade, foi uma decisão tomada com os olhos muito voltados para o tema da indústria farmacêutica, dos fármacos, e quando, na verdade, a incidência desse caso é muito pequena, e outros setores se viram muito afetados, como foi o caso que nós vamos ter daqui a pouco, a Milene vai falar, o caso de telecom. Outros aspectos que, a meu ver, foram muito complicados e que estão muito bem indicados no excelente voto do ministro Barroso, né, que o primeiro deles, que ele indicou como primeiro, que eu acho que seria já o segundo, é que o dispositivo impugnado ele já estava em vigor há 25 anos, há exatos 25 anos. Então não era algo novo, não era algo totalmente estranho ao nosso direito, né? Outro aspecto por ele ressaltado é que esse dispositivo impugnado, que permitia 10 anos de exclusividade, ele só existia, só faria algum sentido se houvesse falha por parte da administração pública, né? E que era exatamente o caso. 77% dos pedidos de patente em 2015 levavam mais de 10 anos. E isso, de fato, é uma falha da administração pública, não é uma falha das empresas que depositam patentes no Brasil. Não, nenhum outro país chegava a um tempo tão grande. O terceiro, segundo o ministro Barroso, que seria o quarto, que isso é um assunto que compete ao legislador. Quer dizer, isso foi objeto de discussões no parlamento durante muitos anos, 5 anos, muitas emendas foram apresentadas, como eu disse, e o legislador decidiu dessa forma, naquele momento, né? 25 anos depois, o Supremo considerou inconstitucional o tema, né? Enfim, são alguns aspectos isso não era algo estranho ao nosso direito, né? Das 6 ou 7 legislações que nós já tivemos na área de patentes, desde o Alvará de Dom João de 1809, boa parte delas, ela fala do prazo a partir da concessão da patente. Então não era algo estranho a patente expirar estranho ao direito, o fato da patente expirar em uma data que não era muito clara a partir do depósito, né? E no direito internacional, isso seria mais um aspecto, sexto, a meu ver, isso não é algo
que inexista, não é uma jabuticaba brasileira. Quer dizer, isso é algo que no direito internacional já existe, na legislação de vários países, como Estados Unidos, China, vários países da Europa, no México, e todos esses países, aliás, eles concedem patentes muito rapidamente, como nós vamos ver daqui a pouco. Quer dizer, então, são medidas que foram adotadas nesses países para que, na eventualidade, no futuro, caso venha acontecer alguma demora, não de 10 anos, um prazo muito menor, eles vão ter uma compensação, o titular da patente teria uma compensação no final. Então, quer dizer, por essas razões, acho que nós cometemos um erro grande, um erro que dificulta ainda mais o ambiente de negócios. Eu li recentemente um artigo do jornalista Mário Sabino, e ele falava que o Brasil precisa se ocidentalizar, né, que o Brasil precisa... a economia continua fechada, o ambiente de negócios continua muito negativo, e que nós precisamos nos adaptar à realidade do mundo, né, um mundo globalizado, um mundo multilateral. E, enfim, outro ponto importante nessa decisão, que foi abordado, e aí corretamente, foi a falta de uma estrutura adequada no INPI. Claro, faltam recursos, falta a tecnologia da informação, né, a parte informática do INPI tem que ser modificada, mas como não há recursos, quer dizer, o INPI arrecada, mas não tem condições de investir em TI, mostrando, enfim, isso que nós sempre falamos, de uma certa falta de entendimento, de compromisso com o INPI, com a importância da PI, com o tema de PI, né? É uma instituição que arrecada uma vultosa quantidade e que no final recebe de volta, é autorizada a gastar algo como menos de 10% de tudo aquilo que arrecada. Isso enfim, lamentável. Nós temos que louvar os esforços envidados pelas administrações do professor Luiz Otávio Pimentel, do professor Cláudio Furtado, que tem, nos últimos anos, o INPI tem feito um esforço tremendo para tentar solucionar o problema do atraso no exame de patentes, mas apesar da crescente limitação orçamentária, né, é um processo que já vem de mais de 3 décadas, o INPI faz mágica, né? Faz mágica, esse esforço recente e especial, apesar de todas as dificuldades, tentar reduzir esse prazo de exame dos infames 15 anos ou mais até 2015 para cerca de 7, 8 anos hoje. Essa redução do backlog, aí caberia uma pergunta, se essa redução seria suficiente, se essas medidas que foram tomadas pelo INPI são sustentáveis a longo prazo. Quer dizer, isso deve ser motivo de reflexão, né? Esses aspectos foram muito bem abordados na recente decisão da juíza federal Caroline Tauck, em que pediu, enfim, uma decisão acerca da questão orçamentária do INPI, pediu uma série de informações, de estudos, de planos, de projetos, para que o INPI possa retomar ou possa entrar num caminho sustentável, né? Mas o que nós vemos é que o INPI não pode seguir na situação atual, sem orçamento, apesar de ser um órgão arrecadador, sem investir em tecnologia da informação, sem investir em inteligência artificial. Voltando a falar da doutora Caroline Tauck, ela e o Ribamboim publicaram um excelente artigo, Binnenboim, um excelente artigo sobre inteligência artificial no serviço público. Citou a Estônia, um país de 1.300.000 habitantes que é um líder nessa área. Ela coloca
levanta alguns aspectos aqui. Primeiro, os grandes bancos de dados que dispõem os poderes públicos podem ser processados em tempo curto pela inteligência artificial, que as tarefas repetitivas e burocráticas têm um aumento de eficiência muito grande quando empregada a inteligência artificial. O uso adequado da inteligência artificial pode dar suporte a servidores na tomada de decisões. O uso de assistentes virtuais, aplicativos, facilita a comunicação e a interação entre o governo e os usuários do sistema, aumentando a confiança, e que, finalmente, a conclusão era de que a inteligência artificial já vem sendo empregada para promover a sustentabilidade e a gestão de recursos naturais, que é um dos objetivos da Agenda 2030 da ONU. Né, dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Esses aspectos foram muito bem abordados nesse artigo, mas o INPI não pode seguir nessa situação atual. Apesar de ser arrecadador, apesar de tem que uma reflexão, uma profunda reflexão tem que acontecer. Outra questão é referente às amarras ideológicas que o INPI, em particular, e o tema propriedade intelectual em geral, é vítima, né? E vítima há muitos anos. Né? Há que se fazer uma séria reflexão sobre esse tema. Há um projeto de lei do deputado Alexis Fontaine, que pode vir a ser, fala da autonomia financeira do INPI, há também um projeto de lei do deputado Efraim Filho, que corrige eventuais dificuldades que o INPI tem na questão de colaborar com outros INPIs, na questão, o Brasil é uma autoridade de busca internacional, uma autoridade de exame internacional, todos os países seguem um caminho, o Brasil segue um outro caminho, e esse projeto do deputado Efraim corrige esse aspecto que, a meu ver, é muito negativo. Né? Enfim, nesse artigo que eu mencionei, de que o Brasil precisa virar Ocidente, né, ele fala da percepção negativa que o Brasil está cada vez mais se afastando das democracias ocidentais. E na PI, na área de PI, ele se afasta também dos países do Oriente. Né? Nós temos dois tipos de países dentro do sistema da propriedade intelectual. Os países que recebem cerca de 50% ou mais de pedidos de patentes domésticos e os países que recebem 80%, 90% de pedidos de patentes do exterior, e uma pequena porcentagem de pedidos domésticos. Esse é o caso do Brasil, esse é o caso da vasta maioria dos países. Né? O Brasil estaria no segundo grupo. O primeiro grupo é formado por Estados Unidos, China, Coreia do Sul, Alemanha, o Escritório Europeu de Patentes, Japão. Esse é o primeiro grupo de países. Países que recebem 50% ou mais dos pedidos de patentes domésticos. São aqueles países que têm que fazer, os INPIs têm que fazer um esforço muito maior para examinar um número muito grande de patentes que é apresentado pela primeira vez nesse país. No nosso caso, não. E da grande maioria dos países do mundo, não é assim. São países que recebem 80%, 90% de pedidos vindos do exterior, pela via PCT, pedidos que já foram objeto de busca e de exame internacional por uma das 20 autoridades de busca e de exame internacional, e o Brasil é também uma autoridade de busca e de exame internacional. Nesse segundo grupo, além do Brasil, há países como Austrália, Canadá, México, Colômbia, Reino Unido, Holanda, Bulgária, Portugal, Espanha, Itália, todos esses. Todos esses países recebem muito mais pedidos do exterior do que pedidos nacionais. E o exame é um exame que dá muito menos trabalho. E que nós vemos é que também a questão, muito se fala, inclusive na decisão do Supremo, que, segundo a advogada Gabriela Salermo, ela escreveu um artigo rasteira no sistema de patentes sobre essa decisão
do Supremo, eu concordo com ela em muitas coisas ali, eu só discordo de que o INPI precise de mais gente, de mais examinadores. O INPI tem um número muito grande de examinadores, claro que isso, por um número muito pequeno de patentes que chegam no Brasil. Se nós compararmos, por exemplo, com a Austrália, nós temos no Brasil 345 examinadores de patentes. Esse número pode variar, 330, 345, mas nós recebemos 26 mil pedidos de patentes. A Austrália tem 396 examinadores de patentes, recebe 31 mil. Só que nós levamos 7 anos. A Austrália decide em 1 ano e meio, proporcionalmente com o mesmo número de examinadores. O Canadá, a mesma coisa. O Canadá recebe 36.500 pedidos de patente por ano, 85 do exterior, como o Brasil, como a Austrália, tem 369 examinadores e decide em 25 meses. O México decide em 36 meses, a Colômbia em 15. Agora, os países que têm esse número muito grande de depósitos domésticos, que os INPIs, de fato, têm um trabalho muito maior, como esses do grupo primeiro que eu mencionei, Alemanha, China, República da Coreia, Estados Unidos, esses países recebem um número imenso de patentes, tem um número grande de examinadores. A China, por exemplo, tem 11 mil examinadores, mas a China recebe 3,6 milhões de pedidos de patentes por ano e decide em 22 meses. E a China tem um dispositivo na lei que fala que se eles chegarem a demorar um pouco mais, eles vão poder estender a patente ao final. Nos Estados Unidos, tem 8 mil examinadores, decide em 21 meses. É uma questão de produtividade, é uma questão de que tem que haver um debate honesto sobre esse tema, porque esse não é um problema sem solução. O que não pode acontecer é nós continuarmos, e isso tem que ser objeto de discussão em algum momento, uma discussão franca, sem paixões ideológicas, não se trata de uma questão de soberania, de independência. Não pode o Brasil estar certo e todos os demais estarem errados. A propósito, tem uma frase do escritor português José Saramago, ele fala que é necessário sair da ilha para ver a ilha. Não vemos a ilha se não saímos de nós, não vemos nada se não saímos de nós. Eu acho que nós temos que sem criatividade excessiva, sem grandes debates, sem ideologia, sair um pouco da ilha, olhar, reconhecer, ver que o mundo não está errado, que o mundo está certo e que talvez quem esteja errado sejamos nós aqui no Brasil. Então, com isso, eu encerro essa apresentação e devolvo a palavra para a nossa doutora Ana Paula. Obrigada, Graça Aranha, pela sua participação. Eu vou brevemente voltar aqui com os gráficos antes de passar para a Milene, se vocês puderem projetar. A gente preparou aí algumas informações com base nas informações disponibilizadas pelo próprio INPI, e a gente tem visto uma variação muito grande nos últimos anos dos depósitos de patente no Brasil. A gente ainda tem um sistema de backlog grande, um gráfico aqui revela, inclusive, que o maior backlog atualmente envolve o setor de telecomunicações, que é a Ditel e a Dimut, que conjugam ali as áreas envolvidas, que a nossa palestrante já vai trazer para a gente uma abordagem mais específica da empresa Qualcomm. A gente vê que ainda há uma grande fila de espera, o exame em torno de 9 anos para um pedido de telecom. Esses dados estão todos públicos, são disponíveis no site do INPI, muitos em grau de recurso, que é o maior foco da preocupação de nós, advogados, pedidos com expectativa de se tornarem patentes, mas que vão ficar represados no exame do recurso, e, ao final do desfecho desse recurso, que possa ser da reforma do indeferimento, esse prazo de espera na divisão de recursos não vai ser compensado mais, em vista do novo cenário legislativo que a gente tem. Então,
diante disso, agora eu peço para a Milene vir aqui, falar para vocês um pouco do estudo de caso da empresa dela, da Qualcomm. Fica à vontade, você pode passar aqui, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo, né? Bom, primeiro, antes de mais nada, né, eu vou falar um pouco sobre a Qualcomm, porque a Qualcomm, apesar da gente trabalhar com tecnologias que absolutamente todo mundo nessa sala usa no dia a dia, a Qualcomm ela não é uma empresa amplamente conhecida pelos consumidores finais, né? Então, deixa eu passar aqui. Então, qual é a visão da Qualcomm? O que a Qualcomm faz? Né? A visão da Qualcomm é um mundo conectado. Todas as coisas, todas as pessoas, em qualquer lugar, a qualquer hora, conectado em diferentes aplicações, através de diferentes tecnologias. E a Qualcomm trabalha ativamente no desenvolvimento desse ecossistema. Então, a nossa visão é desse mundo... Agora eu passei aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. É desse mundo conectado, que é muito do que a gente vive, mas tem muita coisa ainda por vir. Tá? Então, qual que é a estratégia que a Qualcomm adota, que nós adotamos? Então, a gente investe em tecnologias fundamentais, desenvolve essas tecnologias e depois disponibiliza essas tecnologias para a indústria que vai utilizar e aí a tecnologia ela alcança uma escala através de diferentes produtos e aplicações. Então, quando a gente pensa na Qualcomm, a gente faz a tecnologia que vai virar o que nem sempre a gente consegue nem antecipar, porque os nossos clientes, né, os clientes da Qualcomm, são as empresas que fazem os produtos e soluções que são utilizados por pessoas e por indústrias. Então, para isso, a gente já investiu, até o momento, mais de 77 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento, que resultaram, até o momento, em mais de 140 mil patentes e algumas aplicações de patentes, né, que ainda estão em andamento. Então, o nosso negócio é esse, né, parte dele. A gente tem também o Snapdragon, mas eu estou focando aqui na parte do licenciamento das nossas tecnologias. Então, o que a Qualcomm faz e o que a Qualcomm viabiliza, ela impacta indústrias, pessoas, o nosso dia a dia, a economia no mundo todo. Tá? Bom, aqui, e tendo uma visão até mais palpável, né, do que a gente faz, hoje a gente chegou no 5G aqui no Brasil recentemente, né, habilitando o standalone aqui nas primeiras capitais, de acordo com o leilão do 5G. Mas a Qualcomm está no 3G, no 4G, e para chegar no 5G, para chegar onde nós estamos agora, esse trabalho começou há muito tempo, com muita pesquisa, com muito desenvolvimento, com muito investimento. Então, é um trabalho de longo prazo. Hoje, esse investimento está em cima de tecnologias que ainda vão vir. Né? Nós estamos trabalhando, a gente vai acompanhando, e aí, quando chega no consumidor, quando a gente começa a utilizar na nossa vida, quando a gente vê sendo aplicado nas indústrias, então, muito já foi feito, muito já foi investido. Então, investir num sistema, né, saudável de propriedade intelectual faz muita diferença para empresas que trabalham dessa forma. E faz muita diferença no resultado, né, da inovação que a Qualcomm proporciona. Então, você, com um sistema de propriedade intelectual saudável num país, a gente conseguiu os números, né, de uma pesquisa, que isso aumenta o investimento externo para um determinado país que tenha um sistema de propriedade intelectual forte, robusto. Você tem mais resultados inovadores no país, porque você aumenta, você tem mais incentivo para fomentar a pesquisa e desenvolvimento local. Então, essas empresas elas vão trabalhar mais fortemente, né, no país, e, com isso, a gente vai ter mais soluções inovadoras, mais produtos inovadores.
e aumentando a competitividade global desse país. Então, é fundamental que um país que queira fomentar a sua economia, estimular os resultados de produtos e soluções inovadoras, que tenha uma atenção forte ao sistema de propriedade intelectual. Tá. E a Qualcomm, ela tem um compromisso com o Brasil. Eu vou trazer alguns exemplos. Essa lista não é exaustiva, são só alguns anúncios mais recentes, né, que há um investimento de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. O mais recente, que foi semana passada, foi a doação de $750 mil ao longo de 3 anos para a Unicamp, em apoio a bolsas de estudos para mulheres em situação vulnerável, estudantes, para a área de STEM, né, para a área de ciências da computação e engenharia da Unicamp. Tá, mas, além disso, a gente lançou um fundo, né, que hoje levantou $240 milhões para fomentar a indústria, especificamente de IoT. Teve um investimento no C4IR, né, do World Economic Forum, que a Qualcomm colocou $600 mil para o C4IR Brasil, ao longo de 4 anos. A Qualcomm Ventures, que é uma parte da Qualcomm que investe em startups, ela adquire, investe, justamente para colaborar no fomento desse ecossistema, tá? Principalmente, sempre focado nas nossas tecnologias. E, além disso, mais voltado para a parte de propriedade intelectual, nós tivemos, esse mês, um treinamento que a Qualcomm deu para analistas do INPI sobre 5G. E nós também temos trabalhado apoiando projetos de lei relacionados ao fortalecimento do INPI. Tá? Então, com tudo isso que eu trouxe, eu apresentei, os problemas que nós enfrentamos, como um backlog que já foi maior, mas continua grande, ele impacta muito as nossas... o negócio mesmo, o business da Qualcomm, né, de empresas como a Qualcomm, da própria Qualcomm, do setor de telecomunicações. Então, nesse gráfico, que a gente tem os pedidos acumulados, apesar de né, ter uma diminuição, ainda é um número grande. E quando a gente pensa em tecnologia inovadora, como que isso evolui dentro de 10 anos? Evolui muito, né? A gente tem o 5G há poucos meses aqui no Brasil, mas há quanto tempo que a gente tem o 4G e há quanto tempo que a gente tem o 3G? Né? Então, vamos pensar em 20 anos para trás. Né? Então, se a gente entra com uma patente de uma tecnologia 5G recente, você vai esperar 20 anos para receber, ou até 10, isso tem um impacto que você pode, inclusive, não fazer sentido ter essa patente em poucos anos. Então, é um negócio muito... Na parte de tecnologia, né, isso não afeta qualquer empresa do setor, na parte de tecnologia é muito dinâmico, é muito rápido. Então, esses prazos, eles têm um impacto, inclusive, na parte do fator de obsolescência, né, no custo de oportunidade. Eu vou falar um pouquinho disso até em outro ponto. Então, aqui são alguns exemplos de casos críticos que a própria Qualcomm enfrentou. Tá? Então, o que está em vermelho, apesar de ser mais antigo, ele é bem relevante, porque é uma patente que foi depositada, o pedido foi depositado em 91, e, quando foi concedido, ele já tinha passado 7 anos da vigência. Né? Então, quando teve a patente concedida, ela já estava expirada. Então, ela nunca teve essa patente, na verdade. Então, colocou e nunca recebeu. Ela nasceu morta, né? Ela foi natimorta. Os outros 4 exemplos, a data de concessão, ano passado e uma esse ano. A data de aplicação delas, 2004, 2006, 2007. Né? Então, elas foram concedidas esse ano, no ano passado, com mais 2 anos de vida, né, 4, ali 6 no caso, nesses exemplos,
Mas, quando a gente pensa que tecnologias que podem estar aqui, o impacto pode ser muito grande. Tá? E, ainda falando de casos críticos, né, a Qualcomm recebe, né, para cada solicitação que a gente faz, recebe as exigências e sempre podem avaliar, mas será que a Qualcomm está fazendo a sua parte? E a Qualcomm está fazendo a sua parte, né? Os pedidos de patente têm as exigências respondidas, mas ainda mais da metade, junto à NPI, ainda estão sem respostas. Tá. Então, em geral, no setor de telecomunicações, a gente reconhece que tem uma evolução, principalmente, né, nos últimos tempos, quando eu comecei a acompanhar até essa questão do backlog, era mais grave, os números eram maiores, então a administração, inclusive do presidente, né, do Cláudio Furtado, a equipe tem feito um esforço grande, mas é um risco, é uma preocupação, a questão do backlog e da demora de concessão de patentes. Tá? Como até a gente ouviu bastante do Graça Aranha, explicou, comparou com outros países, a diferença é grande. No setor de tecnologia, isso tem um impacto grande. Então, o prazo que a gente leva aqui no Brasil acaba ficando, comparativamente, fica pior. Né? Fica um ar de tempo mais... Um tempo mais complicado para o setor. E a gente também reconhece, né, como Graça Aranha antecipou, a parte da importância de fortalecer a equipe do INPI, né, com recursos, o próprio INPI com recursos financeiros, mas a equipe do INPI com recursos tecnológicos. E no que a gente pode colaborar, a gente tenta manter essa colaboração da Qualcomm, mas tem muita coisa que não depende, né, das empresas. E essa parte da obsolescência em relação a patentes de telecom, isso é um ponto que é um ponto que eu acho que mais deveria ser levado em consideração, porque ele impacta até as decisões, ele pode impactar decisões de empresas em relação à necessidade dessa patente depois de um certo tempo. Né? Se essa tecnologia for substituída, se aquela patente for obsoleta, então isso pode piorar a taxa de abandono, né, para determinada... e afetar ainda também com o custo de oportunidade, porque uma empresa pode avaliar se isso vai valer a pena ou não aplicar, e o que diminui os recursos do INPI. Eu tive a oportunidade até de ver ler um artigo sobre... Isso já tem um tempo, e então, infelizmente, eu não vou lembrar dos números, mas a expectativa de valores que o INPI poderia perder por conta de processos abandonados ou processos que não foram nem iniciados, era um custo bem maior da arrecadação do INPI, na casa do bilhão contra milhão. Então, era isso que eu tinha para apresentar aqui. Tá, eu vou voltar para a Ana. Obrigada, Milene, pelos seus apontamentos muito relevantes. Eu vou fechar antes de abrir para perguntas, observando aqui que os nossos palestrantes trouxeram os problemas e nós, advogados, aqui na plateia, vamos pensar nas soluções, né, já que a gente perdeu o parágrafo único. E a gente sabe dos projetos de lei, do deputado Fontaine, mencionado até pelo Graça Aranha, mas hoje, como advogados, as empresas vêm até nós e perguntam, e agora? Eu vou esperar de braços cruzados, eu vou perder todo esse tempo na espera do meu exame? E aí a gente sabe que hoje muito se discute, amanhã tem um painel mais específico, não é o nosso objetivo aqui, mas a gente sabe que, como resposta para tudo que a gente está vivendo, existem ações judiciais em andamento, as famosas PTAs, para recuperar esse tempo, e os mandados de segurança, que mais do que nunca vão ser manejados em vista da omissão, porque podem preventivamente resolver o problema, para que o INPI examine dentro do prazo razoável que o TRIPS e que a Lei da Administração Pública Federal exigem que haja um exame no prazo razoável. Então, a gente sabe que as ações hoje de PTA buscam
uma declaração da mora do NPI para devolver e ajustar o prazo de vigência. A gente tem acompanhado, aí são 7 tutelas de urgência já concedidas, algumas revogadas. Essas tutelas de urgência têm como fim, pelo menos, garantir que o pedido continue sub júdice, que a patente, na verdade, tem aquele prazo de validade que foi expirado suspenso para que se discuta, mas, efetivamente, nós ainda não temos nenhuma tutela que venha estender o prazo pelo tempo que foi perdido para recuperar. Como resposta, nós temos algumas reclamações constitucionais no Supremo. A gente sabe que o debate está acirrado, existem oposições, existem posições contrárias, a gente tem algumas reclamações hoje no Supremo, que eu imagino que muitos de vocês acompanham aí muito diligentemente. Mas o fato é que hoje a gente ainda não tem uma solução concreta, nem uma decisão jurisprudencial concreta para a resposta do problema, que tanto Graça Aranha como a Milene, que trouxeram muito bem, a Milene, inclusive, trouxe do ponto de vista do business em si, casos concretos de uma patente concedida já, expirada. Né? Então, quais são os efeitos no cenário internacional? Como fica a reputação do Brasil diante desse cenário? A maioria de nós aqui tem clientes estrangeiros, e a gente volta e meia é confrontado com essas perguntas que nos deixam em saias justas, né? Qual é o efeito nas empresas? A gente viu, a Milene trouxe dados e números práticos. E qual que é a nossa expectativa para o futuro? Então, o papel da BPI é trazer essa discussão. Hoje a gente precisa discutir porque o problema já foi criado, nós já vivemos nesse cenário, e a gente precisa responder aos interlocutores, aos stakeholders, todos que se impactam com essa decisão. Então, eu quero agradecer a presença de todos e agora a gente vai abrir para um momento de pergunta. Levantar. Tá bom. Obrigado, Ana Paula. Parabéns aí pela apresentação. Parabéns, Milene, muito informativo. Parabéns, Graça Aranha. E eu queria fazer uma pergunta ao doutor José Graça Aranha. Tá nos ouvindo ou não? Sim, claro, então claro, ouço muito bem. Doutor Graça Aranha, a pergunta é o seguinte, a Milene citou uma situação que hoje, de fato, as coisas estão melhorando no INPI, que é aquela demora excessiva de uma patente da Qualcomm que nasceu morta. Né? Isso é uma situação, né, que, se você parar para pensar, a Qualcomm, a empresa, pagou pelo depósito, vem pagando as anuidades ao longo dos anos, né, enquanto aquele pedido está pendente, de repente, quando ela é concedida, ela já está morta. Primeira pergunta, essa situação, você tem conhecimento de uma situação equivalente em algum outro país do mundo ou isso é uma jabuticaba brasileira? Essa é a pergunta... Bom, não tenho conhecimento de nenhum outro país que leve tanto tempo como o Brasil para conceder uma patente. Isso é algo que é por isso que eu mencionei a questão da reflexão, sem paixões, sem ideologia, sem colocar um componente ideológico pesado, essa carga ideológica. Né? Quer dizer, eu não sei se eu entendi direito a Milene, mas o exemplo que ela deu é que a patente foi concedida 7 anos depois de esperado o prazo. Foi isso mesmo? Isso é algo que nunca ouvi falar. Nós temos que pensar seriamente sobre esse problema. Não adianta, isso não existe. Quer dizer, e o exame que é feito anos depois, qual é? Claro que essa patente da Qualcomm ou qualquer outra patente de alta tecnologia, telefone celular, do StarTAC, de 1999, do iPhone 4, do iPhone 13. Se essa patente leva 5, 10, 20 anos para ser concedida no Brasil, é óbvio que ela já foi concedida em outros lugares, e é óbvio que caso houvesse alguma infração, alguma parte da tecnologia que tivesse infringido o direito de alguém, isso já teria acontecido uma disputa 10, 20 anos antes, na Ásia ou nos Estados Unidos. Então, eu acho que... por que levamos tanto tempo?
se isso já chegou aqui examinado, quer dizer, e todos os países fazem nessa linha que eu mencionei, quer dizer, por que nós fazemos dessa forma? Soberania, temos que examinar, a lei fala, não, a nossa lei é igual de todos os países. Nós implementamos a nossa lei de uma maneira que ninguém implementa. Então, por isso que eu mencionei José Saramago. Nós temos que, se nós estamos na ilha, nós não conseguimos olhar a ilha, temos que sair de nós mesmos para poder nos ver, quer dizer, temos que sair da ilha para poder ver o que é aquela ilha. Eu acho que nós temos que examinar exatamente isso, pegar o exemplo de outros países e tentar melhorar a nossa situação. Não é assim, realmente, não há nenhum caso parecido com esse. Dr. Luiz Edgar. Alô? Ah, tá. Só um comentário em relação a esse atraso nas patentes dos exemplos, que, enfim, o assunto é a revogação, né, do parágrafo do artigo 40, e as outras 4, elas foram concedidas depois, né, da revogação. Então, aquele prazo de 2 anos, 4 anos, ele realmente vai ser de 4 anos, de 2 anos, né? Então, ele não tem mais o mínimo de 10 para usufruir dessa claro, patente. Esse né? investimento. Só para deixar bem clara a diferença que faz você aplicar uma patente em 2006, daí ela é concedida faltando 2 anos. Então, é um conjunto de problemas assim, resultante disso. E a revogação do parágrafo 40 dá uma pioradinha ainda, em uma situação que já não era muito boa. Né? Obrigada. Só queria acrescentar um ponto aqui que a Ana Paula falou na obrigação que nós temos dentro da nossa lei, mas também de acordo com o acordo TRIPS, de um exame em tempo razoável. Né? É óbvio que o tempo que nós levamos não é razoável. Apesar ainda de todo o esforço que vem sendo feito pelo NPI, pela atual administração, pelos examinadores, o prazo ainda não é razoável. E que ninguém nos ouça, mas eu não sei como que ainda não fomos questionados em um painel na OMC sobre esse tema, sobre a demora exagerada que nós levávamos até pouco tempo atrás, mas que ainda levamos um certo tempo para conceder uma patente. Que ninguém nos ouça, mas esse é um assunto que poderá ser levado para a OMC por qualquer de nossos parceiros comerciais, e depois um painel desse, se decide por retaliações, vai decidir por retaliações em outra área que não tem nada a ver com a propriedade industrial, pode ser exportação do nosso agronegócio, dos nossos produtos agrícolas, que nós abastecemos o mundo com alimentos, pode ser, né, em qualquer área isso pode acontecer. Então, acho que uma reflexão, uma discussão séria, sóbria, sem ideologia, olhando para fora, saindo da ilha, seria um caminho, a única solução que nós temos hoje. Obrigada, Graça Aranha. Temos mais alguma pergunta? Sim. É uma pergunta, comentário, na verdade. Eu faço questão de dizer assim, a todos, a Graça Aranha, meu amigo, e a todos os presentes aqui, o seguinte. Nós estamos falando que isso daqui é uma ilha, mas eu tenho a impressão que nós estamos descrevendo uma ilha da Polinésia que a gente deixou de acompanhar nos últimos anos. Porque, em primeiro lugar, eu acho extremamente importante que esse caso da Qualcomm tenha sido trazido aqui. Eu confesso que eu não tinha conhecimento dele, como presidente do INPI. Inclusive, esse caso da patente
concedida depois de expirada aí. Eu também não entendi um gráfico apresentado lá que parece um histograma de frequências, mas na verdade não é bem um histograma. Eu não entendi aquele gráfico. Depois eu gostaria de examinar em detalhe. Não dava para ler daqui o que os eixos representavam. Mas eu queria alertar para o seguinte. Sim, não há dúvida, e o Graça Aranha mencionou muito bem, que até 2015 houve um atraso absurdo nas decisões sobre patentes, chegando a haver casos de 15 anos. E nós temos ainda hoje, sobretudo no setor de telecom e no setor de biofármacos, situações de atrasos muito grandes. Mas essas situações são casos de um backlog em que havia 150 mil pedidos de patente com atraso médio de 8 anos e meio, em 1º de agosto de 2019. Então, descrever a ilha até 2019 é um dado de realidade. Mas nós não estamos vendo o que se passou de 2019 para cá. E vamos ver o que aconteceu de 2019 para cá. Dos 150 mil casos, 86% foram resolvidos. Foram resolvidos por um contingente de examinadores que não mudou ao longo desses anos. 300, aliás, diminuiu um pouco, não é, doutora Eliane? 312, o nosso número. Esse contingente é um contingente que só teve acréscimo até o ano de 2017. De 2017 para cá, o INPI perdeu todo o acréscimo que ele teve entre o concurso de 2014 e 2017. Portanto, foi essa mão de obra que, mercê de termos adotado a metodologia que o Graça Aranha prescreve de utilizarmos exames feitos em outras administrações. Mercê de termos introduzido o maior programa de digitalização de processos de patentes, porque isso era tudo em papel, e num curso de 2 anos e meio, que começou na administração alimentar em 2018, nós conseguimos, até meados de 2020, digitalizar tudo para que esse material pudesse ser examinado com tecnologia atual, com acesso a várias bases de dados de patentes e aproveitando resultados de outros escritórios. Isto gerou um acréscimo de produtividade no período 2018 a 2021 de 157% em decisões por examinador. Na área de marcas, que o backlog já tinha sido resolvido, o acréscimo de produtividade foi de 57% nesse mesmo período de 4 anos. Então, veja bem, nós temos aqui um caso concreto de um segmento da área de patentes, e nós temos 2 segmentos problema, como eu disse, por insuficiência de pessoas que não conseguiram vencer a meta de reduzir o backlog.
Mas fala-se também, e por favor, eu não estou trazendo esse dado aqui agora. Esse dado consta do nosso plano anual 2022, que está publicado desde maio desse ano. Está no site do INPI. Qual é o dado que eu queria trazer? O prazo de decisão de patentes, que fala-se aqui no backlog, é de 8 anos e meio, e tudo, não é de 8 anos e meio. Já em 2021, ele foi 5 anos. E em 2022, ele está sendo reduzido para 3,8 anos. Considerando esses casos históricos que estão esperando lá 15, 20 anos no backlog de patentes. As decisões do INPI de patentes prioritárias se dão em menos de um ano. As decisões que chegam por meio do BPH se dão em 9 meses. As decisões de patentes de saúde que entraram num programa emergencial por causa da pandemia foram feitas num período médio de 314 dias. Então, a ilha que estão descrevendo aqui é uma ilha da primessa que parou. Não é o INPI atual. Não é o INPI dos últimos 3 anos. Então, nós vamos olhar o caso da Qualcomm em detalhe e vamos verificar se existem outros casos de semelhante problema. Temos, sim, um problema na segunda instância. Nos casos de pedido de nulidade, não é? E casos em que há discordância da decisão da primeira instância que sobem. Temos uma enorme insuficiência de pessoal lá. Agora, existe aqui uma outra coisa. Dizer que o INPI não precisa de mais examinadores, não precisa de mais tecnologistas, é desconhecer o trabalho que foi feito pelo Prosperity Fund, com a empresa Palladium, e desconhecer o trabalho que foi feito pela UNB, Universidade de Brasília, e redimensionou as necessidades de capital humano do INPI, e que deu origem a um pedido de concurso extraordinário de pessoal temporário que está sendo decidido este mês pelo Ministério da Economia. Sabe por quê? Porque do backlog, estou falando só de patentes, no backlog de patentes 2016, restam 20.500 patentes a serem decididas. Das patentes que entraram desde 2017, que tem pedido, nós temos 57,7 mil a serem decididas, gerando um backlog de 78 mil patentes. Qual é a nossa capacidade de água aqui que eu estou? Qual é a nossa capacidade de produção do INPI? 32.500 decisões técnicas por ano. Isto foi medido em detalhe por profissionais do INPI, por mim pessoalmente, fazendo o cálculo com os gestores, porque eu precisava estar convencido do número, e foi feito por metodologia da Universidade de Brasília. E isso gerou a necessidade de recrutamento, porque estes 78 mil, com uma capacidade de decisão
de 32 mil, dá, em média, um pouco mais de 2 anos. E nós não queremos que o backlog volte na área de patentes e na área de marcas. Na área de recursos, sim, nós temos problema. Obrigado. Na área de recursos, nós temos problema. E esse concurso vai justamente permitir que a gente retire examinadores sêniores da primeira instância, passe para a segunda instância, de forma a repor a competência. Isso é um processo longo. Mas é um processo... Presidente, me deram a árdua tarefa de dizer que o nosso tempo extrapolou. Então, e eu estou aqui numa saia justa para lhe caçar a palavra. Quem sou eu para isso? Então, já mas eu quero agradecer. Já foi caçada. Muito obrigado. Desculpa, mas a gente extrapolou o tempo. Eu só queria fazer o seguinte. Primeiro, eu quero retificar informações que foram colocadas aqui. Porque essas informações que eu estou dando estão no nosso site do INPI. São publicadas. E a gente precisa se atualizar. Presidente, os gráficos vão ser encaminhados para o seu e-mail, eles foram retirados do site. Eu agradeço a oportunidade de esclarecer, que eu acho que é muito importante. Nós temos esse compromisso de serviço. E a gente está respondendo aos anseios da sociedade. Vamos melhorar. Obrigada, presidente. Contamos com o senhor para essa melhora. E agradecemos a todos. Infelizmente, nós não temos tempo para mais perguntas. Fica aqui a dicotomia de posições e é para isso que a gente está aqui, não é? Para debater em alto nível os problemas que a gente vai encarar. Muito obrigada a todos, tá bom? Obrigada.